E quem aí de casa tem problema de coluna? Eu me incluo nesse grupo. Vai entender como o Pilates pode melhorar o dia a dia para ficar livre das dores. E também vai ter uma análise das relações de hoje, porque estão tão efêmeras, tão rasas e falando de amor líquido. Mas hoje nós temos aqui já a entrevista com a fisioterapeuta. Antes de todos esses assuntos das relações, nossa relação com o corpo, né? Bem-vinda, Mariana, não Mariane. Bem-vinda ao Ver Mais. Muito obrigada, muito obrigada. O Pilates, ele realmente ajuda nesse dia a dia? Ajuda. Nas atividades funcionais do dia, né? No levantar uma cadeira, pegar um objeto no chão. O Pilates ajuda a fortalecer essa musculatura profunda que vai ser utilizada. A gente sempre tem aquela ideia de pegar o objeto no chão e ir já direto. Tem que ter uma postura, usar o corpo, eu aprendi isso, ajoelhar, né, penas, dobrar os joelhos e pegar o objeto. Nunca ir direto com a coluna, né, fazer a flexão de coluna só com a coluna. Sempre dobrar os joelhos antes. Tem também a questão de sentar, a postura, o encosto de cadeira. Isso, tudo isso é muito importante para quem tem problemas de coluna, né? E problema de coluna é muito comum. Como é que é lá no estúdio? Muita gente? A maioria tem problemas de coluna, né? Muito por excesso de movimentos repetitivos errados, né? Então, às vezes a vida inteira fazendo movimento errado, uma hora dá problema, né? Sim, uma hora dá problema. E o Pilates ajuda como? Ele ajuda em vários aspectos, né? Na questão postural, na questão de fortalecimento da musculatura profunda, que está intimamente ligado com a coluna. Então, o Pilates o tempo inteiro é exigido essa musculatura, que protege. Eu sei que você trouxe um vídeo, né, de exercícios que a gente vai rodar. Com duas pacientes. E você pode explicar o que é esse exercício, o que ele facilita. Eu sei que tem o primeiro vídeo do primeiro exercício, esse aí. Isso, esse é minha paciente, né? Ela está fazendo alongamento de isquiotibiais, né? Parte posterior da perna. Ah, isso, da perna. Só que eu estou pedindo o tempo inteiro para ela ativar o centro de força, que é o abdômen. Então, né? A força toda no abdômen, não nas costas. Não nas costas, sempre levando a força na coluna, né? Na Nessa região musculatura aqui. De trás para frente, que é o transverso do abdômen. Olha só. Tem outro exercício que a gente pode explicar também? Esse aí. Esse é um exercício também muito bom, ele trabalha fortalecimento de perna e alongamento junto, né? Então, estou trabalhando parte de trás da perna e fortalecimento da perna, que é o que acontece. Esse movimento do vai e vem no aparelho é feito com a perna. Isso. E abdômen. Isso. O tempo inteiro o abdômen está sendo exigido, né? A gente fala de fortalecimento isométrico, né? O tempo inteiro o abdômen está sendo exigido, que é uma musculatura importante para a coluna, e fortalecimento de perna sem impacto, né? Que a gente consegue uma força muito... E sempre devagar, respirando, eu sei que é difícil. Respirando, mas é ótimo, né? Concentração, tudo, respiração. Tem mais um exercício? Tem mais um vídeo que também, né, é especificamente para a coluna. Isso. Esse é uma ponte, né? Tá trabalhando fortalecimento de paravertebrais de trás das costas, glúteo. Como é que faz para não sobrecarregar a coluna nesse exercício? Eu tenho que ensinar ela certinho, né? A estabilizar o quadril e exigir sempre a concentração e a contração do centro de força, porque né? Eu já fiz cirurgia na coluna, então isso aí eu tenho medo de fazer, então tem que ter bem mais atenção. No início a gente não pode fazer, isso é contraindicado esse exercício para um pós-operatório. Mais para frente, quando a gente adquirir força, daí sim, isso assim, bem mais para frente, né? Claro, cada paciente é um, né? A gente tem que avaliar com cuidado. Eu sei que você trouxe também um equipamento, vai mostrar ao vivo? Vamos. Um exercício, pode passar aqui. Mariana. Isso. Esse aqui, que equipamento é? Esse é Chair, né? Um dos aparelhos do Pilates, né? Quem desenvolveu foi Joseph Pilates. Chair porque parece uma cadeira. Ele é um dos aparelhos um pouquinho mais difíceis, né? Mais avançados, porque ele utiliza o peso da pessoa para fazer o exercício. Né? Mas o Pilates mais ou menos é também isso, né? Usar a força, o peso. Isso. Claro que os equipamentos ajudam. Sim, as molas podem ajudar ou dificultar o movimento. Então, tudo depende da postura, do posicionamento do exercício. E não tem aquela coisa que se pensa, Pilates é muito complexo? Não, assim,
A primeira sessão também, mas se aprende fácil. Claro, com o treinamento, o tempo inteiro o fisioterapeuta fica orientando e ensinando, motivando ele a ativar a musculatura, que é a essência do Pilates, que é o nosso centro de força, né, que fica nessa região do corpo. Então, o tempo inteiro eu vou estar mostrando, ensinando, o paciente tem que saber a contração certinho para não fazer o movimento errado. Né? Eu sei que ia ser a Mariana que ia fazer, mas pediram para que então eu fizesse, então vai ser a Mariane para fazer. Vou tentar fazer esse exercício. Esse problema de coluna eu posso fazer? Pode fazer. Se você sentir qualquer desconforto, tem que me falar. Ai, doeu. Tem que me falar. Tá, então é assim. Sentadinha, um pouquinho mais para trás, Mariane, por gentileza. A mão vai apoiar aqui e a gente vai alongar o quê? Cadeia lateral, né? Que é um movimento... Essa parte aqui. Isso, a parte lateral do corpo. É um movimento essencial para ter uma saúde da coluna. Essa fica esticadinha. Esticada. Isso. Essa aqui relaxada. Pode ir um pouquinho mais para trás, Mariane, por gentileza. Ah, eu botar o joelho aqui. E mais pertinho aqui dessa haste. Aí. O tamanho da pessoa também, né? Isso. Vai alinhar a postura, sempre crescendo, né? A gente fala sempre do autocrescimento no Pilates. Esticar aqui. Isso, né? E vai levar a mão e lateralizar com a outra mão oposta a coluna. E o tempo inteiro aqui a gente consegue te alinhar. Pode ir no teu limite, sentiu alongar aqui? Eu tô sentindo aqui, ó. Isso, região lateral de tronco e volta devagar. Só que esse movimento é sempre com a respiração e a contração de toda a musculatura. Então, inspira. Inspira, prepara. Expira, faz o movimento. Abdômen, glúteo, períneo e volta crescendo. Nossa, né? Força bastante. Esse é um dos mais leves, né? Que é um exercício de cadeia lateral que a gente fala. E o que ajuda desenvolver essa musculatura aqui? Principalmente mobilidade de coluna, né? Porque quando a gente tem dor, essa mobilidade fica defasada. E também principalmente a questão de postura, né? Que a gente tende a não trabalhar movimentos laterais, a gente só vai para frente. Então, a gente precisa trabalhar todo o contexto da coluna, todos os movimentos a gente tem que fazer, claro, sempre no limite do paciente. Que tipo de movimento que é totalmente errado, que pode, ao longo do tempo, trazer problema? Porque muitas vezes eu tinha dor e jamais imaginaria que chegava, né, a precisar de uma cirurgia. Então, para a pessoa que está em casa, assim, saber, nossa, eu tenho isso aqui, vou ter que procurar ajuda. Sim, movimentos de flexão, que são os movimentos para frente. Sempre para frente, juntar a cabeça com... Isso aí eu me lembro que o meu médico... Sempre para frente, né? Cuidar com rotação também. Normalmente, a flexão com rotação combinados, esses dois movimentos da lesão. E pegar o objeto assim. Isso é o melhor, né? Isso ajuda. Isso ajuda muito, porque pegar assim força toda a região de coluna, né? Então, evitar esses movimentos e ter uma força muscular profunda para aguentar esses movimentos, né? Porque o que acontece a lesão da coluna? É o excesso de movimento que vai prejudicar. Isso aí. Muito obrigada pelas informações. Eu aprendi muita coisa também. Que bom.